Salve galera do programa De Olho no Tour, episódio 115, como sempre com o Marcelo Boscoli, com o Marcelo Andrade, para falar de mais uma vitória do Brasil. Ítalo Ferreira, Marcelo Boscoli, a gente de certa forma cobrava um pouco de regularidade dele, fez final na França, foi vice e venceu em Portugal com os aéreos aí bizarros, que ele é um dos poucos que sabe mandar. O destaque dessa perna europeia foi o Ítalo, sem dúvida nenhuma. Ele é um cara que esse aéreo de backside é chovendo molhado, né? Ele, Medina e Toledo são os três que têm o melhor aéreo de backside do circuito, né, cara? Os brasileiros vêm dominando o circuito e o Ítalo veio naquele modo desde a primeira bateria, mostrando que era um dos favoritos, O outro favorito seria o Medina. Então, a gente sabia que eles não poderiam se encontrar na final, mas o Ítalo e o Medina eram os dois melhores surfistas do evento. E do lado de cima sempre ficou um pouquinho mais aquela incógnita quem seria o cara. Poderia ser o Toledo, caso ele não tivesse machucado. Acho que vale a gente ressaltar aí nessa perna europeia o bom desempenho do Ítalo, o quanto a contusão atrapalhou o Toledo, né, cara? Na verdade, a gente viu na bateria que o Toledo perdeu mesmo ali contra o Igarashi. Aquilo não é o tipo de bateria que o Toledo faz. O Toledo é um cara que pega várias ondas, que arrisca muito. Ele estava extremamente seletivo e com medo de arriscar. Medo, na verdade, que eu vejo por conta da contusão, não medo de uma bateria. E a grande decepção, né, o cara que não conseguiu os resultados, foi o Medina. Medina tirou nono nos dois eventos, uma coisa que nenhum de nós jamais imaginou, né, cara? Então o Ítalo se aproveitou muito bem, surfou muito bem na Europa e sai na liderança do circuito e super sólido. Pois é, o Medina, que geralmente faz uma perna europeia muito boa, né? Nesse ano não foi assim. Agora o Ítalo fez a terceira final em Portugal. Na primeira final contra o Filipinho ele perdeu, mas ele também acho que conseguiu um dash com aéreo parecido com esse que ele usou agora para vencer de novo, né? E é o primeiro bicampeão lá em Supertubos. Ele aproveitou do fato de Supertubos ter poucos tubos, né? A verdade seja dita, há alguns anos que Supertubos não tem dado grandes tubos. E isso facilita muito mais para os atletas que fazem manobras aéreas e até batidas fortes, como o Ítalo, como outros. George Smith foi muito bem o campeonato, pegou uma chave mais fácil, na minha opinião, mas soube competir, veio lutando. Então, Supertubos e a França também, que teve bons tubos, né? E o Jeremy Flores, são beat breaks, a gente não pode esperar demais. Portugal é um lugar que dá altas ondas. No programa que eu fiz alguns anos atrás eu falei que essa etapa aí da França tem que ser etapas móveis para poder ter melhor espetáculo, mas a WSL está sem dinheiro. Então, sem dinheiro vai ser difícil a gente ter espetáculo. Tem que ter a janela maior, tem que saber fazer a chamada melhor e aí pode ser que a gente veja um campeonato em Supertubos. Pois é, Marcelo Boscoli, eu achei que a WSL acertou em esperar aquela semana inteira, porque, cara, o último dia começou meio mal, aquela bateria ruim do George com color, e do nada o mar foi melhorando, né? Agora, novamente, como o Marcelo Andrade falou, né, Portugal tem várias ondas e quando não tá bom de um lado, tá bom do outro, terral de um lado, maral do outro. Por que mesmo? É falta de grana, será, cara? É difícil a gente avaliar, mas como você colocou, acho que realmente eles fizeram bem em esperar. Acho que eles só esperaram porque eles não tinham outra solução. Se tivesse a possibilidade de ter colocado antes, mesmo no mar um pouquinho pior, não muito pior, eles teriam colocado. Eles têm sido uma forma comum deles operarem. Assim que tiver o mar em condição, eles colocam e terminam o campeonato o mais rapidamente possível. Pois é, no início do ano a gente até comentou, né, que parece que eles iam fazer o ano todo tentando acabar o mais rápido possível. Eles só conseguiram isso praticamente no Brasil. É verdade, o Brasil foi uma etapa de boas ondas e super rápida. Mas eu acho que a etapa de Portugal não deu boas ondas, foi muito ruim na verdade, exemplo da França. Mas a França foi melhor, concorda? Mas eu acho que diferente da França, Portugal foi menos loteria. A França tinha aquela onda 10 escondida ali que poucos achavam. Portugal, apesar do mar estar ruim, foi um mar muito igual para todo mundo. Eu não vi pessoas ganhando por esperar a melhor onda, por ter sorte de vir uma onda especial. Eu acho que isso aí favorece os surfistas. Ganhou ali quem estava melhor naquelas condições, isso em todas as baterias. E quanto ao campeonato, a condição de surf de Portugal, acho que é como o Marcelo colocou, cara. Portugal é um lugar que tem altas ondas, todo mundo sabe disso. Eu acho que
em parte, ou na sua grande totalidade, o dinheiro do evento vem de governo, esse tipo de coisa, e acho que ele presta... Tem uma operadora de celular lá, né? Também. Mas eu acho que presta um desserviço na seguinte função, de chamar o surfista estrangeiro para ir para Portugal pegar onda. Quem viu os eventos nos últimos anos, não fica com uma super vontade de ir para Portugal e de querer pegar aquelas ondas. Então eu acho que exemplo do que já aconteceu na Austrália em outros anos, quando o campeonato ia para Johanna, até Phillip Island já foi e tudo mais, eu acho que esse campeonato deveria mudar de lugar, está mais do que provado que Supertubos dá altas ondas sim, mas não tem a constância necessária para um evento de CT. Ainda mais nos moldes de hoje em dia, com feminino e masculino juntos e a janela em igualdade de condições, disputando a melhor hora do mar e a janela permanecendo inalterada. Eu acho que a WSL deve buscar uma solução que não seja tirar o Campeonato de Portugal, mas alguma solução para melhorar o espetáculo. Só para terminar aqui, acho que vale a gente ressaltar também que, pelo que parece, essa solução não acredito que venha, já que foi renovado por mais 2 ou 3 anos a licença em Peniche. Pois é, Portugal, o governo português tem um projeto de divulgação, de atrair o turismo surf para lá e infelizmente quando chega o maior momento de explorar as imagens das boas ondas não tem acontecido isso. Marcelo Andrade, Ítalo Ferreira indo para o Hawaii como líder do ranking, camisa amarela. Ele buscou isso, a gente cobrava essa consistência dele, ele foi consistente na Europa. É um adversário para mim mais duro do que o Felipe, por exemplo, que estava todo mundo imaginando que chegaria no Hawaii disputando com Medina. O Ítalo é um cara que se joga, sabe entubar, se tiver pequeno pipeline sabe dar aéreo, às vezes, como a gente viu Medina contra o Mick Fanning, deu aéreo e virou a bateria. Enfim, o Ítalo é um cara mais preparado, eu acho que ele vai se concentrar e se preparar muito mais, acho que ele vai para o Havaí cedo, é um cara que quer muito ser campeão mundial. E o Medina ficou naquela de... estava super na frente, todo mundo achava que ele ia sair da Europa já praticamente campeão, se não fosse campeão em Portugal seria praticamente campeão, e como o Marcelo falou, deu mole em Portugal. Na França não vou dizer que deu mole, o mar muito loteria, o Ace surfa bem lá, foi uma bateria disputada, mas em Portugal, como o Marcelo falou, eu acho que a semifinal ia ser Ítalo e Medina, com certeza. Bom, pois é, para quem não viu o nosso último episódio e quer saber a opinião do De Olho no Tour sobre o caso Medina e Belli, a gente tem um episódio antes aí do 114, só ir no nosso canal e conferir. Marcelo Boscoli, você que desde o início do ano está super empolgado com a questão olímpica, né? A gente vai para Pipeline com uma briga acirrada pelo título mundial, né, Andrade? E também pelas 2 vagas do Brasil nas Olimpíadas. Do lado brasileiro, principalmente, o bicho está pegando fortíssimo. O Medina conseguiu, apesar de ter perdido a liderança, ele conseguiu se manter com a 2ª colocação ali, logo atrás do Ítalo, que daria essa vaga olímpica para ele. E o Toledo, que boa parte do ano teve dentro dessa vaga olímpica, agora corre sérios riscos, né? Na verdade, a gente fala aqui a probabilidade, o que a gente vê nos últimos anos, nem sempre isso acontece, mas dos 3 que estão disputando a vaga, teoricamente o Toledo é o mais fraco em pipeline e está atrás tanto do Ítalo quanto do Medina. Então o Toledo está numa posição bem delicada para conseguir essa vaga olímpica. Matias, fala aqui um pouquinho. Só lembrando o seguinte, o Felipe tem resultados melhores que o Ítalo em pipeline, ele tem 2/5. Na verdade, a gente está falando isso de performance que a gente está vendo nos atletas, mas se você for olhar e tiver um backdoor, como o Felipe se aproveitou 2 vezes, ele pode chegar em 5º. Essa briga, para mim, está em aberto, com mais vantagem para o Ítalo, para o Medina pela colocação no ranking e pela vontade dos dois de chegar no título, né? O Marcelo colocou até uma coisa aí, falou a palavra vontade, né? Então eu particularmente acredito um pouco mais no Ítalo do que no Toledo, também principalmente pela atuação que eu vi ele tendo em Chopo na bateria que ele perdeu até para o Mineirinho durante o campeonato. Ele mostrou que ele sabe entubar bem ondas pesadas e conforme a condição em pipeline ele pode se sair muito bem. Uma coisa que eu acho que pode atrapalhar um pouco o Ítalo é a vontade, mas não a vontade, e sim o que o Ítalo tem
em demasia, a vontade excessiva. Então, Ansiedade. Então, algumas vezes essa vontade excessiva gera uma ansiedade no Ítalo e isso se reflete tanto no surf dele na onda quanto na escolha de ondas. Então, acho que isso pode prejudicar um pouquinho ele. Falar rapidinho aqui outros 2 brasileiros que eu acho que merecem menção ali em Portugal. O Peterson Crisanto surfou muito bem, ressuscitou aí uma manobra que estava completamente esquecida. Eu acho que o Superman, ele ressuscitou o Superman e conseguiu ser bem recompensado nessas notas, nessas ondas que ele realizou o Superman. Eu até fiquei meio na dúvida se ia sair a nota, mas saiu. Surfou muito bem, saiu da zona dos desclassificados para entrar na zona dos classificados para o ano que vem. E outro Gessé, que é um surfista que várias vezes a gente já citou a grande qualidade técnica que ele tem, mas que ele vinha surfando um pouco convencional demais e sem arriscar. O Gessé conseguiu notas, estava arriscando muito aéreo, conseguiu notas de manobras aéreas. Eu acho que vale a gente mencionar também o bom desempenho do Gessé. Bom, o Gessé está com a corda no pescoço, né? Já já a gente entra nesse papo. Só continuando na briga pelo título mundial, acho que o Medina é o grande candidato ainda pelo histórico que ele tem em pipe. 3 finais, 1 vitória, né? Agora a gente tem o George que está morando lá, está melhorando nessa questão de tubo. O George Smith, ele tem uma casa em pipeline. Deixa eu só falar, melhorando, o George é muito bom no tubo, né? Falando que ele está ficando ainda melhor. Ele tem uma casa em pipeline, a cada inverno, ele, por ter uma casa lá, ele fica mais tempo, ele surfa bastante no pico. E ano passado fez uma bateria duríssima com Medina, uma bateria que muitos disseram até que ele virou, eu não achei que ele virou naquela onda, mas de qualquer forma, bateu na trave, disputou de igual para igual com Medina. Medina, para mim, é o grande favorito em pipe, pelo histórico dele, mas era o grande favorito na França, era o grande favorito em Portugal e ficou em 9º. Então, agora a disputa são entre 5 atletas. Acho que o Colorri, para mim, está praticamente fora dessa disputa. Assim, para ele ser campeão, tem que ser uma combinação milagrosa, que acho que não vai acontecer. E vejo o Ítalo com muita vantagem, como eu falei antes, o Medina com o favoritismo por surfar melhor pipeline e o George vindo por fora. O Felipe pode me surpreender, mas depende muito da condição do mar, depende muito de como ele vai resolver esse problema da contusão, que tem 1 mês ainda, mas 1 mês, qual a contusão realmente dele? Ele não vê a público, diz que tem muita dor, Eu tenho problema de coluna, já passei 6 meses sem surfar. Então, qual é o problema dele? Ele precisa vir a público e falar isso, ou não, ficar como está aí, a gente vai ficar sem ter como dizer qual a condição dele para disputar o campeonato. Então, vejo essa disputa do título mundial muito, assim, vai depender muito dos caras que vão participar. O John será que vai participar? Será que ele pode atrapalhar? Cara, pelo post dele, ele vai participar. Foi o que eu entendi do post dele, da publicação dele no Instagram. O Kelly vai se preparar bem, está precisando do resultado da Olimpíada. Quer dizer, são caras que podem vir. O Jeremy, que já ganhou lá, os locais. Então, cara, tudo em aberto. Vamos ter que esperar até o dia 8 para saber quem é o grande campeão. Bom, Boscoli, para a gente fechar essa questão de briga mundial e falar da reclassificação, o George parece que dos 4 é o que menos tem chance porque ele descarta o 9º lugar, que é uma pontuação mais alta, né? Os outros 3 brasileiros descartam 17º, né? É isso aí. Vamos, assim, como tem 5 pessoas, é difícil a gente falar as possibilidades que tem, que são inúmeras combinações. Mas falar especificamente do Medina e do Ítalo. O Medina e o Ítalo começam a pontuar a partir apenas da 9ª colocação. Se eles ficarem em 17º, não alteram em absolutamente nada os pontos que eles já conquistaram. E a partir da 9ª colocação, o Medina tem que ficar uma bateria na frente do Ítalo para ultrapassar. Se o Medina fica 1 round na frente do Ítalo, ele já ultrapassa o Ítalo. Medina ficou em 17º, Ítalo em 33, nada acontece. Medina em 9º, Ítalo em 17º, Medina já passa e assim sucessivamente. E como você colocou, o Jorge tem a situação mais difícil, já que ele só começa a pontuar a partir da 5ª colocação. Então isso é uma coisa que vai dificultar bastante a vida do Jorge. E, sinceramente, espero que dificulte mesmo, porque, cara, foi um ano onde o domínio dos brasileiros foi muito intenso, cara. A gente for ver, das 10 etapas, o Brasil venceu 5, John 2, e nenhum outro país venceu mais do que 2 etapas, só venceu apenas uma etapa, França, Austrália, uma com on. Então, o domínio do Brasil foi muito grande e eu acho que vai ser uma grande decepção e até injustiça se chegar no final do ano
esse título não vier para o Brasil, lembrando que o George ainda não tem nenhuma vitória esse ano. E só para finalizar essa questão agora entrando na reclassificação, né? Cara, a reclassificação, essa última etapa aí foi muito importante para o Peterson. O Peterson entrou para dentro ali. E o Peterson e quem foi o outro que entrou? O Caibelli. O Peterson e o Caibelli. Caibelli garantiu a participação dele, tá? E um outro que caiu, mas continua ali dentro, é o David Silva. O David Silva agora é o 21º. O William, né? Não, o que eu acabei de falar que foi bem, foi... Não, Caio está em 16º, 21º, 22º o Crisanto, e 23º Panda, e 24º Michel Rodrigues. Então, cara, é claro que a gente torce para que isso não aconteça, mas a gente está aqui para comentar, para dar a nossa opinião. Então eu vejo aí um pesadelo pro William e pro Michel Rodrigues, né, cara? Dois caras que têm uma enorme dificuldade em entubar, principalmente de backside, e que, sabidamente, mares pesados e tubulares são o ponto fraco dos dois. O William, me parece que pela primeira vez está em 23º fora e vai ter que conseguir essa classificação em pipe. E eu acho que ele também só pontua, ele só pontua em 9º. Então a missão do William é muito difícil. E o Michel Rodrigues também, que a gente sabe que a especialidade dele não é onda pesada, muito menos tubo, de backside. Então acho que esses dois aí vão ter que trabalhar muito, já ir para o Avaí direto e sonhar aí com uma classificação. Já o David Silva acho que pode ter um bom desempenho em pipeline. E o Peterson, pela coragem que mostrou esse ano e a determinação em se superar em ondas de consequência, eu acho que ele pode chegar lá em pipeline e ter uma atitude bem kamikaze e com isso conseguir até um bom resultado. Marcelo Andrade, o Medina chegou com chances de sair campeão de Portugal, não foi. Carissa Mu também chegou com chances e não foi. Caroline Max venceu, Tatiana Weston Webb em terceiro, né? Terceiro. A Tatiana fez o papel dela, garantiu a vaga olímpica, o interesse dela era esse, já não tinha mais chance nenhuma de título, conseguiu a vaga, está super feliz, está terminando o ranking classificada, praticamente garantiu esse ano. A Carissa Mu veio muito bem, fez uma semifinal muito difícil com a Lake Peterson, que era a única que podia tirar realmente. Se ela vencesse aquela bateria, ela era praticamente campeã e perdeu, mas está muito perto do título. Assim, vai ser uma combinação outra milagrosa para ela não levar esse título. Ela tem que perder logo de cara, sabe, torcer para as meninas, a Lake Peterson tem que ganhar. A Carissa deu azar em perder na semi, mas deu sorte em a Lake ter perdido a final, né? Exatamente, o fato da Lake ter perdido facilitou mais para ela agora em Honolulu. Eu acho que a Carissa está bem encaminhada, foi a melhor do ano realmente. A Lake acordou um pouco tarde, acompanhou ela bem depois do meio, depois da Austrália em diante, ela começou a reagir. Mas a Carissa esse ano foi realmente a merecedora. Eu acho que ela vai levar o título. Se não levar, acho muito injusto. E a Silvana Lima? A Silvana, cara, tá precisando uma reciclagem. Eu acho que ela tá surfando bem ainda, mas você vê que ela já não joga tanta água quanto as outras jogam. Ela já não tem nenhuma carta na manga de manobras mais poderosas. Eu já vejo ela no nível da Malia Manuel, que é uma atleta que... sabe? De vez em quando morde uma vitória ali, um tio. Não, vitória não, mas chega na semifinal, chega... Mas assim, a Silvana está insegura nas baterias, precisa de notas baixas, tem dificuldade de tirar às vezes. Eu vou defender aqui ela numa coisa, é uma atleta que teve pouco apoio na carreira, muitas contusões e já está numa idade, é difícil realmente você participar do circuito mundial com pouco apoio. Nos últimos 2 anos até que melhorou. Mas ela já foi várias vezes sem patrocínio, operou 2 joelhos. Então é difícil você dizer, pô, a Silvana está dando mole. Não está, ela está fazendo o máximo que ela pode dentro de uma realidade muito difícil que ela teve nos últimos 2 anos. Bom, ela está viajando com o treinador, Leandrinho, né? E eu quero te perguntar o seguinte, ela ficou de fora lesionada das 2 primeiras etapas. Será que ela tem chance de conseguir uma vaga de wildcard? Olha, depende muito se a Tyler vai aparecer algum dia de novo no circuito, né? Ela teve uma doença que ninguém sabe explicar aí, já falaram que foi H1N1, que teve uma sequela. Para mim essa história está mal contadérrima.
A WSL tem um problema de comunicação incrível. Basta ver esse negócio do Medina agora. Foi uma coisa assim que elas podiam ter mostrado logo o vídeo, ó, foi lá e cá, enfim, a imagem dela nem foi conclusiva, né? A gente está aqui até hoje sem saber quem é a prioridade certa, mas temos que acreditar no juiz de prioridade, e já que ele deu prioridade para o Caio, o Medina deu mole. Mas voltando ao assunto da Silvana, a Tyler tem que aparecer, assim, ó, ano que vem eu vou correr, aí a vaga com certeza vai para ela, porque ela foi campeã mundial. E eu acho que talvez a WSL faça com a Silvana, se ela estiver muito próxima, o que fez com o Caio Belli. Faltou uma, ela bota. Faltou outra, ela bota. Sabe? Talvez tenha esse respeito pela Silvana, mas vamos ver. Beleza, o que você achou do feminino? Cara, achei o feminino um bom campeonato. Assim, uma coisa que me chamou a atenção foi até pelo ponto negativo. Eu sou super fã da Stephanie Gilmore, acho que ela surfa demais. E acho que ela surfou bem abaixo do esperado. Ela pegou algumas ondas onde ela nitidamente estava evitando meio que a primeira manobra, enfim, eu esperava mais dela. Tatiana surfou bem, foi um bom campeonato. A Caroline surfou demais, mas para mim a melhor surfista do ano, uma das melhores da história e a favoritíssima é a Carissa, não tenho a menor dúvida quanto a isso. Eu queria também falar, Marcelo falou ali rapidinho, em relação a um assunto antigo, que é a interferência do Medina com o Caio, mas que quando a gente se pronunciou, a gente ainda não tinha as imagens oficiais da WSL. Eu estou com o Marcelo, acho que as imagens da WSL continuam não sendo absolutamente nada conclusivas, então a gente tem a imagem do Medina, que também não é uma imagem desde o início aberta, e uma imagem da WSL cortada em quadros diferentes, distintos, que também não é conclusiva. Em cima disso, a única certeza que a gente tem é Medina deu mole e errou. A WSL a gente não tem certeza se errou, se acertou, porque não temos as imagens, né? E como sugestão, cara, o que acontece? O surf na critério de prioridade, ele tem uma linha imaginária. E pior, agora que eu não tinha me atentado para isso, eu vim a saber e tomei ciência, que essa linha imaginária ela pode ter 2, 3, 4 pontos distintos de acordo com a bancada. Então é inacreditável, né? Porque eles alegam que o Caio chegou antes numa bancada inferior, enquanto o Medina estava numa bancada de fora. E a imagem que a gente tem posteriormente é do Caio saindo dessa bancada inferior para chegar na outra bancada do outside, onde ele queria realmente surfar. Eu acho isso completamente errado. Então eu não vejo outra saída, quer dizer, deve ter várias saídas. A alternativa que eu vejo é a colocação de uma boia com chip, um ponto de referência, ele ficaria ali dentro d'água, uma boia com chip. O surfista levaria ou em algum lugar na manga da camisa, ou numa pulseira, ou até no relógio, que era um projeto antigo que foi abandonado, um chip. E esse chip, esse sensor, daria prioridade automática para quem chegasse lá fora primeiro, anunciando para o surfista, para a locução, para todo mundo. Então acho que essa aí seria uma alternativa e tornaria as coisas mais claras, porque eu acho que esse precedente dessa interferência num banco um pouco mais no raso gera muita controvérsia e pode fazer com que surfistas optem por ir por um banco mais raso e nem surfar lá, como o Caio fez, indo para outro banco. Eu concordo, tudo que você falou. O problema todo é o seguinte, cadê a prioridade? 3 minutos, ou 2 minutos, ou 1 minuto. Ninguém reclamou, o Medina não reclamou, o pai dele, o padrasto dele não reclamou, a praia inteira, quem estava lá, eu me comuniquei, ninguém achou nada anormal da prioridade ter sido por Caio, então... Sei lá, acho que assim, a gente não tem imagem conclusiva, mas está criando uma coisa, uma celeuma, porque o Medina, no momento de apagão, fez uma interferência que ele não podia ter feito. Nem que o cara tivesse dado para o Caio, ele tinha que ter observado isso. Ó, o cara está com prioridade. Ele não notou, ele pode ter certeza absoluta que era dele, mas o juiz não deu. Sabe, assim, é complicado, mas... Concordo com você, acho que a tecnologia tem que ajudar a acabar com esses problemas, porque senão as redes sociais ficam explodindo e a WSL fica com a credibilidade lá embaixo. Isso que o Marcelo fala só comprova o que eu tinha dito. Realmente, a única certeza que a gente tem é que Medina errou. A WSL a gente não sabe. Mas eu estou falando em termos de evitar problemas futuros, porque, cara, se você pode ter 2 linhas imaginárias de prioridade, é uma coisa, assim, inacreditável e que fatalmente vai gerar problemas no futuro. Então, acho que a WSL usa muito dinheiro, gasta muito dinheiro e que isso aí não seria um custo significativo, é uma tecnologia, imagino eu, não tão difícil de ser implementada e que eu acho que vale a pena.
Show de bola, fim do episódio de número 115, debatemos aí a briga pelo título mundial, a reclassificação, masculino, feminino, interferência do Medina. E agora, se vocês gostaram, faz o que, Marcelo Andrade? Se inscreve, toca no sininho e dá o like. Show de bola, valeu Marcelo Boscoli, valeu Marcelo Andrade, valeu galera, até a próxima, um abraço!